Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 42 de Jeremias, próximo aí de finalizar. Parece que a gente tem bastante tempo, mas é porque antes a gente passou por Isaías. Isaías também é um livro, né? Esses são os profetas maiores. Então, muitas coisas nós vimos por aí. E hoje nós vamos ver um pouco mais. Jeremias, como sempre, trazendo aquela lição que a gente precisa, né? Acredito que todos aqui precisam em algum momento dessa palavra. Então, vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Domingo, né? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia em sua presença, mais uma semana que se inicia. Nós escolhemos estar, sabe, Deus, debaixo dela, te pedindo, Deus, que o Senhor venha, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos console, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a caminhar por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos ajude a termos mais confiança, Deus, em Ti, a entendermos que a Sua vontade, ela sempre será melhor, maior e mais prudente para nós. Então, em nome de Jesus, que nossa mente hoje se expanda, Deus, para que este conhecimento se acomode e cele, sabe, Deus, todo o nosso pensamento, sentimento, emoções, ideias, sabe, Deus, e que a sua palavra seja sempre a maior, a mais alta e a melhor em nossas vidas, mais do que de qualquer outro, né, que nós consideramos. Enfim, usa também as pessoas, sabe, Deus? Assim como o Senhor usou Jeremias para falar com aquele povo, usa também pessoas para falar conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém? Bora. Eita, poxa, esqueci do louvorzinho. Nossa. Eu já estou naquele jeito, né, gente? Bora. Deixa eu tentar aqui arrumar isso. Glória a Deus pelos cabelos que estão nascendo, porque vocês não imaginam o tanto de cabelo que cai dessa cabeça. Então a gente nem reclama. Vamos lá. Vai dizer assim. Então, todos os chefes do exército e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der, por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Então, vamos relembrar um pouquinho, porque, né, a gente falou na sexta-feira que Ismael, ele matou Gedalias e encheu
um poço de corpos, né? De gente morta, de gente, enfim, que estava vindo ali, das pessoas que estavam com Gedalias, de alguns que já estavam habitando na terra. Fora isso, já tinha acontecido o exílio. Então aqui a primeira coisa que eles falam, a gente era muitos, nós éramos muitos, mas agora somos poucos. Cada vez a gente tem diminuído mais, cada vez menos. E aí ele fala, então agora ora para Deus, pra gente, ora, né, você que é que é profeta, que recebe a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, a gente veio até o Senhor, até você, Jeremias, pedi para que você ore por nós e nos aconselhe, nos fale aí a vontade do Senhor para nós. Naquela época a gente sabe que era assim, né, que o véu ainda não estava rasgado, então cada um precisava ali de um intermediário, né? De um sacerdote, de um profeta, enfim. Então, e Jeremias era quem estava na época ali, naquele povo, no meio deles. E aí, beleza, então eles falam. E eles falam mais. Eles falam o seguinte: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que Ele nos der por meio de vocês. Eles sequer tinham ouvido o que o Senhor tinha para falar. E eles já estavam falando, a gente vai obedecer com certeza, porque a gente sabe que o que Deus quer para nós é o que é o melhor, né? É sempre o melhor, é sempre, nossa, a vontade de Deus, ela vai ser cumprida na nossa vida. Gostemos ou não destas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Quantas vezes a gente não fala isso, não é verdade? A gente não vira e fala, Deus, eu sei que a sua vontade é o melhor para nós, mas será que sempre a gente segue a vontade de Deus? Bom, aqui a gente, já vou dar um spoiler aqui, a gente ainda não vai ter como é que se diz? A atitude deles, né? Aqui a gente vai ter a resposta de Deus, o que Deus então queria para eles. Então vai dizer assim, 10 dias depois o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim, nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda, parando aqui antes da gente continuar, não vamos continuar porque tá acabando aí, depois eu falo até o tempo acabar.
Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu os aviso. Vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois, conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo. Mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele mandou dizer. Portanto, lembrem disto. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença na terra, para onde querem ir e onde querem viver. Pronto. Assim finalizamos então o capítulo 42. Então vai dizer o seguinte: esses homens então foram até Jeremias, pediram para ele orar, falaram que o que o Senhor falasse para eles fazer, eles fariam. Jeremias foi, orou a Deus. Nessa oração, nessa resposta, ele trouxe uma coisa que já vinha, que o Senhor já vinha dizendo: se sujeitem ao rei da Babilônia. Deixa eu falar, e aí Deus falando, tá? E aí Deus vira e fala assim: eu tô muito triste com o que eu fiz com essa terra. Esse não era o meu propósito. Essa não era a vontade que eu tinha desde o início. Sabe, eu nunca quis destruir este lugar. Eu nunca quis tirar vocês daqui. Mas deixa eu falar, vocês que estão dispostos e que estão aqui mesmo, fiquem aqui. Sabe, eu vou fazer com que o rei... Fiquem aqui, mesmo que seja, debaixo ali do governo do rei da Babilônia. Eu vou fazer com que ele tenha pena de vocês, vou fazer com que ele os trate bem. E vocês poderão continuar aqui, sob o domínio deles, tranquilos. Agora, o que eu não quero é que vocês recorram a outras nações. É que vocês vão para o Egito. Sabe, do jeito que vocês estão pensando em ir, do jeito que vocês já estavam partindo. No capítulo passado a gente já vê eles indo para o Egito, E eu não quero que vocês vão para lá. Ainda que lá pareça o melhor lugar, ainda que lá pareça um lugar sem guerra, sem fome, rico, bonito, Ainda que lá pareça o melhor lugar para se viver no momento, o lugar onde tem, conforto aí, que vocês vão viver confortavelmente. Deixa eu falar uma coisa, eu não estou naquele lugar. E se eu não estou naquele lugar, vocês... O caos vai pegar vocês, Vocês vão estar num lugar onde eu não estou. E aí Deus fala, e aí a guerra vai atingir vocês de qualquer forma, a fome vai atingir vocês de qualquer forma e as doenças, as pestes vão atingir vocês de qualquer forma. Então, o melhor lugar é sempre onde eu estou, onde eu tô falando para vocês estarem, sabe? De fato, me obedeçam, ouçam, sabe, ainda que esteja difícil, que esteja desconfortável, que esteja ruim, e isso aqui, ai Deus, mas aqui, nossa, esse lugar, ai que lugar, sabe, tá ruim o governo, tá tudo caro, tá isso, tá aquilo. Deixa eu te falar, continua, permaneça. É o lugar onde eu quero que você esteja. Existe gente que Deus fala para ir para outras nações, mas existe gente que Deus está falando, não, eu quero você nesta nação, eu quero você aqui, sabe? E então é isso, então é basicamente isso que o Senhor, tá falando aqui pro povo, e aí Jeremias já dá um spoiler falando, olha, vocês vão desobedecer a Deus se vocês fizerem o contrário, e a gente vai ver que eles de fato, eles não confiam, eles não falam, e esse negócio de você sempre falar assim, eu vou fazer, Deus, com certeza, conta comigo, porque eu vou te obedecer de qualquer jeito, se eu gostar ou não da sua palavra, eu vou te obedecer. Gente, isso dá um problema, isso dá um problemaço, sabe por quê? Porque... tudo que a gente faz, a gente deve depender do Senhor e do Espírito Santo e da graça de Jesus para fazer. Tudo que o Senhor pede para nós, nem sempre é a coisa mais fácil de fazer. A maioria das vezes são coisas difíceis de se fazer. Então, a gente precisa sempre depender dele para fazer.
confiar nele, acreditar nele. E é por isso que a gente fica aqui dia após dia falando na palavra de Deus, para a gente ver que ele merece essa confiança, para a gente ver que ele merece essa credibilidade, para a gente ver que ele cumpre promessas, que ele faz o que diz que ia fazer, entendeu? Mas assim, nossa, eu nunca falo, eu vou fazer. Porque quando eu falo, eu posso ter certeza que eu vou cair bem ali, eu não vou conseguir fazer, sabe? Então eu sempre falo assim, Deus me dá graça para cumprir, para realizar isso. É isso, meu tempo venceu. Bom dia, mãe, obrigada por estar aqui. Deus abençoe, bom domingo, boa semana começando, simbora cumprir aquilo que Deus fala conosco sempre, dependentes da graça de Jesus e da obra do Espírito Santo nos ajudando ali nas coisas difíceis, amém? Beijo, tchau, tchau.